Eles estão fora, o Real Madrid está eliminado da Liga dos Campeões, da UEFA Champions. E como isso pode refletir no Barcelona? Barça se torna favorito ao título da Copa do Rei em La Carturra dia 26? Será que é o único título que o Real Madrid ainda pode ganhar essa temporada? Também, a briga por La Liga segue no domingo, com o Real Madrid jogando, no sábado com o Barcelona jogando contra o Celta, e também o velho conhecido que o Barcelona enfrenta na Champions. A gente vai falar disso após a vinheta. Vamos lá, reflete bem para o Barcelona a eliminação do Real Madrid? Bom, é sempre bom quando o rival é eliminado, quando o rival vai mal, né? Porque pior do que um time estar mal é o seu rival estar bem. Então, para o Real Madrid ser eliminado e ver o Barcelona, líder da La Liga, com grandes chances da tríplice coroa e bem na Champions, é óbvio que isso pode até piorar a situação do Real Madrid. Não é boa, né? A situação ali do Real Madrid. O Real Madrid, inclusive, se especulou uma saída do Ancelotti. Os jornais espanhóis dizem que após a final da Copa do Rei, isso é uma informação pesada, porque imagina, após a final da Copa do Rei, isso quer dizer que eles acreditam que o Barça é favorito? Isso quer dizer que a La Liga já está meio que entregue? Mas não é que está entregue, mas eles consideram como muito difícil de alcançar? Enfim, os jornais espanhóis dizem que após a final da Copa do Rei, o Ancelotti deve estar saindo do Real Madrid. Eu já acho que é no fim da temporada, porque senão eles vão estar meio que decretando que o Barça é campeão da La Liga, faltando ainda algumas rodadas. E a gente tem um jogo da final da Copa do Rei para acontecer. A verdade é que sim, o Real Madrid é muito inferior ao que foi na temporada passada. O Real Madrid tem muitas dificuldades que não tinha na temporada passada, muitos problemas defensivos, né? E aí, talvez vão definir por bem o próprio Ancelotti, não sei, que pode haver uma troca de comando, não sei quem assumiria ali. Agora, uma coisa é certa, Barcelona e Real Madrid são elite, né? É difícil da gente imaginar que vai assumir um técnico no Barcelona, no Real Madrid, que não é um grande treinador, né? Muitos dizem do Xabi Alonso, mas daí não tem aquele ponto da experiência, que é um ponto que o Barcelona já tem. Bom, isso é problema deles. Mas é claro, uma vez que o Barça tem final de Copa do Rei contra o Real Madrid é o adversário direto do Barça na briga pelo título de La Liga, é claro que os impactos acontecem, né? O Mbappé, por exemplo, está lesionado e há uma grande chance dele não jogar. Eu acho que ele não joga esse final de semana pro La Liga contra o Atlético Bilbao e há uma grande chance dele não jogar a final da Copa do Rei. Então tem que ficar de olho nisso. É um desfalque muito ruim pro Real Madrid e, né, numa final, imagina, perder talvez o teu melhor atacante ou um dos teus melhores atacantes ali. A verdade é que o Real Madrid está eliminado. Isso acaba também com essa coisa da mídia. Porque assim, o Real Madrid tem o seu tamanho, é um campeão, mas a forçação de barra nos últimos anos e o espalhar assim midiático foi até de um certo exagero. Quem é da atual geração talvez não viu, né? Talvez até gente da minha idade não viu muito. Mas assim, se tu for parar pra olhar, antes de 2014, o Real Madrid ficou numa seca muito grande de títulos de Champions. Tanto que aqueles galácticos, né, o Beckham, o Ronaldo do Fenômeno, eles não ganharam Champions pelo Real Madrid. Aquela era dos galácticos. 2006 foi do Barça, 2009 foi do Barça, 2011 foi do Barça. A Inter ganhou em 2010, o Milan ganhou por ali também, ok? O Liverpool ganhou em 2005. Ou seja, o Bayern ganhou em 2012 ou 13, foi 12, né? 12. Então, assim, o Chelsea daqui a um pouco vai lá e ganha no outro ano. Acho que 13 foi o Bayern e 12 foi o Chelsea. O Bayern chegou em 2 finais seguidas. Então, claro, a era Cristiano Ronaldo foi boa para eles e os últimos anos. E ainda há uma crise no Barça. Mas até porque na era Cristiano Ronaldo o Barça ganha também Champions. Mas assim, porque daí tem a era Messi no Barça, depois tem a era MSN. Aí até na última década foi muito Barcelona, Real Madrid, Barcelona, Real Madrid, Barcelona, Real Madrid. A década anterior tinha sido toda do Barça, porque teve aquela época do Guardiola espetacular. Mas assim, cara, não é nada de anormal o Real Madrid ser eliminado assim. Tá? É que a última década foi muito melhor para eles. Mas então, vamos acalmar aí os ânimos, ok? E que bom, né? Que bom que o Arsenal ganhou. O Saka, tu tá louco, né? O cara me perde um pênalti e pelo menos fez um gol. Ainda bem. Tá bom? E a zoeira é do futebol, né? O rival vai secar o outro rival e faz parte, tá? Bom, mas os adversários do Barça são velhos adversários. A Inter ganhou do Bayern
e a Inter confirmou a vaga. O Barcelona já foi eliminado em semifinal de Champions pela Inter, lá no ano de 2010, ano que inclusive a Inter foi campeã. A Inter volta a uma final de Champions, eles chegaram aí para a final contra o Manchester City, na oportunidade que o City ganhou. Aliás, a Inter não volta para a final de Champions não, nem deve voltar essa temporada, porque quem vai é o Barcelona. Eu quis dizer que a Inter volta a uma semifinal de Champions, mas nesses anos aí a Inter tá chegando, tá protagonizando, tem um bom time, é um time bem ajeitado, né, vive um grande momento lá no futebol italiano, e o Lautaro Martinez também, e é um time que eu tenho certeza que vai vir para se defender bem contra o Barça, fazer ali um ferrolho defensivo para as coisas não darem certo pro Barça. Então são jogos que o Barça tem que abrir o olho e ir com muita atenção, muita calma para buscar o gol, e fazer igual foi, se puder no jogo de ida, fazer o primeiro, já vai em busca do segundo, porque claro, é um adversário difícil e são jogos difíceis, tá? E a Inter tem sim uma camisa interessante na Champions, sim. Tá? Bom, agora vamos falar sobre a Copa do Rei. Dia 26, no estádio La Carturra, o Barcelona enfrenta o Real Madrid pela final da Copa do Rei. A gente está em quase semana de final. E assim, a gente tem essa corrida pela La Liga. Se o Barça ganha essa Copa do Rei, eu acredito que acaba com a autoestima do Real Madrid, porque o Real Madrid já vai ter sido eliminado da Champions, vice-líder, tendo que correr atrás do Barça. Esse título de Copa do Rei impulsiona o Barça para um final de temporada com títulos espetaculares, zoação no seu rival. Então, isso quase que o título de Copa do Rei vem junto e atesta o título de La Liga do Barça. Tá? O título de Copa do Rei quase que atesta o título de La Liga do Barça. A gente vai ter a semana toda para falar na semana que vem, mas o Barcelona é favorito? Neste momento é. Neste momento é melhor que o Real Madrid, neste momento está jogando melhor que o Real Madrid, mesmo com aquele jogo contra o Borussia, o Barça está nas semifinais, o Barça é líder de La Liga, não perdeu para o Real Madrid essa temporada, quando jogou goleou, o Real Madrid então está nesse momento difícil, não sabe se vai ter o Mbappé, né? O técnico Ancelotti deve deixar o time no final da temporada, teve então essa eliminação para o Arsenal. Não sei como eles vão se virar lá contra o Atlético, porque também vai ser um jogo difícil. O Barcelona é sim favorito. Mas clássico é clássico. E talvez essa seja a única chance de título do Real Madrid na temporada. Então é bom o Barça focar, porque se o Barça perde esse título, talvez dá força pro Real Madrid querer buscar a La Liga e o Barça fica desanimado. Mas se o Barça ganha esse título, mais uma vez, quase atesta o título de La Liga, porque daí a pressão no Real Madrid vai aumentar mais ainda. O Barça vai naquele fôlego de título que até a gente fala muito em janeiro. Quando o Barça ganha a Supercopa, sempre dá um fôlego de título. E quando se perde a final da Supercopa em janeiro, parece que aquele mês fica muito pesado e influencia sim nas competições que tem durante aquele mês. E a Copa do Rei pode influenciar até mesmo nessa reta final de La Liga, aonde o Barcelona é favorito então para essa final de Copa do Rei, mas é claro, clássico é clássico. E para fechar o vídeo, final de semana então, sábado, horário de Brasília, 11h15, tá? O Barcelona enfrenta o Celta de Vigo. Não vai ser um jogo fácil, vai ser contra um adversário fechado, né? Talvez o Barça vai ter que ter paciência para buscar o gol. Fez o primeiro, se conseguir já fazer o segundo no primeiro, maravilha, mas é um adversário aspas, sempre vira Lionel Messi contra o Barcelona, então tem que ter esse cuidado. Mas vamos lá, é contra um time de meio de tabela, o Barcelona é o grande favorito, só o que me preocupa, né? É o cansaço, até que ponto o cansaço, esgotamento físico e mental pode afetar o time. Esse ponto é o que me preocupa muito, porque de resto eu sei que o Barcelona é melhor que o Celta e eu sei que o Barcelona é favorito. Mas é claro, é aquilo que eu disse, o aspas virou Messi contra o Barcelona. Então essas coisas o Barça vai ter que cuidar. Nessa corrida, 4 pontos a mais que o Real Madrid, reta final, tá quase acabando. A gente tem um Elo Clássico ali na frente, onde quem sabe não é no Elo Clássico, fora do dia 26, que é a final de Copa do Rei, lá no dia, se eu não estou enganado, 11 de maio. Lá em maio tem outro Elo Clássico que daí é por La Liga, e é no Montjuic. Então tá quase acabando, sabe? Se o Bilbao puder ajudar ganhando domingo, ou pelo menos empatando lá no Bernabéu, maravilha, ok? Então vamos lá, tá quase lá, mas é uma reta final, 4 pontos a mais que o Real Madrid, faltam poucas rodadas. Até por isso eu acho que o título de Copa do Rei pode impulsionar, porque tu vai ter ganho uma Copa em cima do teu rival nessa reta final, e aqui o mental influencia muito. Mas é isso, a vitória, nem que seja por 1-0 com sofrimento. Então eu quero muito ver, será que vai ser um jogo mais sofrido ou de mais domínio do Barça? Essas dúvidas eu tenho. Mas que o Barça é melhor que o Celta, que o Barça que vai propor o jogo, disso a gente não tem dúvida, tá bom? É isso aí, voltamos então neste sábado e desde já desejo um bom feriado a todos.